Quem acompanha esse canal sabe que aqui não tem enrolação. A gente vive e respira o Vasco da Gama em cada detalhe, em cada notícia, em cada movimentação, nos bastidores dentro e fora de campo. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para mergulhar fundo no universo cruzmaltino, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o momento atual do clube. Mas antes de qualquer coisa, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sinta-se parte dessa torcida apaixonada que empurra o time mesmo nas horas mais difíceis. Aqui a resenha é séria, mas sempre com o coração batendo forte pelo Vasco. E se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer, continua com a gente porque vem muita coisa boa por aí. Agora, sem mais delongas, vamos falar do que realmente interessa o jogo decisivo desta terça-feira. O Vasco vai encarar o Lanús em São Januário e a expectativa é de um verdadeiro caldeirão com a torcida jogando junto o tempo todo. Depois de um empate importante no clássico do último sábado, que garantiu um ponto precioso no Campeonato Brasileiro, o técnico permanece no comando e deve manter a base da equipe que foi a campo naquela ocasião. A ideia é premiar o bom desempenho do primeiro tempo, quando o Vasco criou boas chances e dominou o adversário em vários momentos. A meritocracia fala mais alto e por isso a tendência é de que a formação se mantenha a mesma, mesmo com o retorno de alguns jogadores que estavam fora por lesão ou suspensão. A partida desta terça não é apenas mais um jogo. É um confronto direto pela liderança do grupo na Copa Sul-Americana. Quem vencer vai a 7 pontos e assume a ponta de forma isolada, dando um passo gigantesco rumo à classificação direta para as oitavas de final. Isso significa evitar o cruzamento com os clubes que vêm da fase de grupos da Libertadores, o que pode fazer toda a diferença na sequência da competição. O torcedor sabe disso, o elenco também, e o clima já é de decisão. O técnico tem deixado claro que quer ver uma equipe intensa, compacta e focada desde os primeiros minutos, porque sabe que qualquer vacilo pode custar caro. No que diz respeito à escalação, o panorama é o seguinte: Léo Jardim segue como dono da meta, com Lucas Piton e Lucas Freitas nas laterais. A zaga deve ser composta por PH e João Vitor, garantindo segurança e boa saída de bola. No meio-campo, a trinca formada por Hugo Moura Jair e Felipe Coutinho traz equilíbrio entre marcação e criação, enquanto no ataque a aposta continua sendo em Nuno Moreira e Garré. Dois jogadores que vêm mostrando entrosamento e capacidade de decidir em momentos-chave. Ainda há a possibilidade de um reforço no setor central, com a entrada de mais um volante. E aí a dúvida gira entre Matheus Carvalho e Paulinho, dependendo da estratégia que o técnico vai adotar. A comissão técnica quer ter opções para variar o jogo conforme o desenrolar da partida, principalmente na transição para o contra-ataque, que pode ser uma arma fatal contra o Lanús. Apesar do clima positivo, é impossível ignorar a sombra da pressão. Caso o resultado não venha, seja um empate ou uma derrota, existe sim a chance de mudanças na comissão técnica. A diretoria está atenta, acompanhando o desempenho, jogo a jogo, e quer ver evolução. Não se trata apenas de vencer, mas de mostrar consistência, organização e identidade em campo. Se o Vasco não apresentar uma atuação convincente, essa estabilidade que hoje parece garantida pode balançar. É algo que está sendo discutido nos bastidores e que inevitavelmente influencia no ambiente do clube. A exigência da torcida é grande e a paciência tem limite. Por isso o jogo de terça vai além dos 3 pontos. Ele pode definir o rumo da temporada e até mesmo o futuro do comando técnico. Paralelamente ao foco na Sul-Americana, o clube segue ativo no mercado. A diretoria está empenhada em reforçar o elenco e já tem conversas adiantadas com o atacante Brian Rodrigues. O jogador demonstrou interesse em vestir a camisa do Vasco e o clube está se movimentando para fechar o negócio. A ideia é envolver um jogador como parte da negociação, tentando reduzir o valor total. O time mexicano fixou o preço em cerca de 7 milhões de dólares, mas o Vasco trabalha para baixar esse número, buscando algo entre 4 e 4,5 milhões.
As tratativas seguem e a expectativa é de que haja avanços significativos nas próximas semanas, com a possibilidade real de contar com o jogador já a partir de junho. Além dele, há outras negociações em andamento. O Vasco também está em busca de um defensor, um atacante de velocidade e um centroavante que atua atualmente no futebol inglês, mas que tem o desejo de retornar ao Brasil. Esses nomes estão sendo mantidos sob sigilo, mas as conversas estão em curso e a diretoria tem pressa. A ideia é montar um elenco competitivo capaz de brigar por objetivos maiores na temporada. A janela de transferência se aproxima e o clube quer estar preparado para agir rápido e garantir as peças que faltam para fechar o quebra-cabeça. O momento é de decisão dentro e fora de campo, e cada movimento pode ser determinante para o futuro do Vasco. Por isso, todo cuidado é pouco e cada passo está sendo dado com estratégia. Seja na montagem do time, nas decisões da comissão técnica ou nas negociações de bastidores, o Vasco vive um momento de efervescência. É um clube que está em reconstrução, buscando retomar o protagonismo e recuperar o respeito no cenário nacional e internacional, e para isso não basta apenas vontade, é preciso planejamento, visão de longo prazo e, acima de tudo, um elenco comprometido com os objetivos traçados. A partida contra o Lanús será um termômetro importante para medir esse momento. Vai mostrar se o time está pronto para encarar desafios maiores ou se ainda falta algo para atingir o nível de competitividade necessário. A torcida, como sempre, vai estar lá empurrando, cantando e acreditando, e é isso que faz o Vasco ser gigante, a paixão que move esse clube, que não se mede por títulos ou por momentos, mas por uma história que atravessa gerações. Se o plano funcionar e o time corresponder dentro de campo, a atmosfera em São Januário vai ser mágica. A energia da arquibancada, o grito da torcida, o peso da camisa. Tudo isso se junta em uma mistura que só quem é vascaíno entende. É mais do que futebol. É emoção, é tradição, é resistência. O adversário sabe que jogar ali com o estádio pulsando não é tarefa fácil. E o Vasco precisa usar isso a seu favor, fazer da sua casa uma fortaleza e mostrar que está mais vivo do que nunca. A temporada ainda tem muita coisa pela frente, mas é nesses jogos que se constrói um caminho. Que venha o Lanús, que venha o desafio, porque o Vasco está pronto para lutar. Enquanto a bola ainda não rola em São Januário, os bastidores seguem fervendo. O movimento para reforçar o elenco não para, e a diretoria já deixou claro que está empenhada em transformar o elenco em algo mais robusto e competitivo. O nome mais forte nesse momento continua sendo o de Brian Rodrigues, um atacante que vem sendo monitorado de perto e que inclusive já sinalizou positivamente sobre o desejo de atuar no futebol brasileiro. O interesse é mútuo e a vontade do jogador de vestir a camisa do Vasco pesa bastante nas negociações. A diretoria sabe que se trata de um reforço que pode elevar o nível ofensivo da equipe, trazendo mais mobilidade, capacidade de finalização e presença no ataque que hoje ainda carece de um nome decisivo em momentos importantes. A estratégia do clube é tentar reduzir os valores pedidos pelos mexicanos, que inicialmente colocaram um preço salgado na negociação, 7 milhões de dólares. Mas o Vasco trabalha com uma proposta que gira entre 4 e 4,5 milhões, incluindo um jogador como parte do acordo, para tornar o negócio mais viável financeiramente. As tratativas estão em andamento e o clima é de otimismo. O clube brasileiro entende que tem uma boa chance de fechar a negociação, especialmente porque o atleta quer vir e está disposto a abrir mão de algumas condições salariais para realizar o desejo de atuar no Brasil. O que pesa agora são os detalhes finais e a flexibilidade da equipe mexicana para aceitar a proposta cruz-maltina. O nome de Brian não é o único na mesa. O Vasco também já iniciou conversas com outros atletas em diferentes posições para fortalecer ainda mais o elenco. Um zagueiro está entre os alvos, já que o setor defensivo ainda apresenta instabilidades, principalmente quando os titulares precisam ser substituídos. A diretoria entende que é necessário ter mais profundidade no banco de reservas, com jogadores que entrem e mantenham o nível competitivo. Além disso, há o interesse por um atacante de velocidade capaz de abrir espaços e explorar o 1 contra 1 pelas pontas, algo que o atual elenco ainda apresenta dificuldade em executar com regularidade.
Outro reforço que está no radar da diretoria é um centroavante que atua atualmente no futebol inglês. O jogador tem vínculo com o clube europeu, mas demonstrou interesse em retornar ao Brasil para retomar o protagonismo que perdeu nos últimos anos. O Vasco já abriu conversas e as partes estudam a melhor maneira de viabilizar o negócio, que depende não apenas de questões financeiras, mas também do timing da janela e da liberação do atleta. A comissão técnica vê com bons olhos essa possível chegada, principalmente pela experiência internacional do jogador e sua capacidade de decidir partidas em jogos grandes. A prioridade agora é concluir a negociação com Brian, mas o planejamento está traçado para fazer mais de uma contratação no próximo ciclo de transferências. Enquanto isso, o elenco atual segue focado na preparação para o duelo decisivo contra o Lanús. Os treinos vêm sendo intensos, com muita ênfase na parte tática e na organização defensiva. O técnico quer uma equipe compacta que consiga se defender bem sem a bola e atacar com objetividade, aproveitando ao máximo as transições rápidas. Jogadores como Felipe Coutinho e Nuno Moreira têm papel crucial nesse esquema, já que são eles os responsáveis por articular as jogadas e dar fluidez ao jogo ofensivo. O posicionamento de Jair, um jogador mais experiente e com boa leitura de jogo, também tem sido fundamental para equilibrar o setor de meio-campo, garantindo uma marcação mais consistente e saída de bola com qualidade. Apesar do foco na preparação nos bastidores, ainda ecoa uma certa tensão em relação à permanência do atual técnico. Embora ele tenha conseguido alguns resultados importantes nas últimas semanas, como o empate no clássico ainda existe, uma cobrança grande por parte da torcida e também dentro da diretoria. A pressão por vitórias expressivas, principalmente em casa, é constante. Se o resultado contra o Lanús for negativo, a avaliação sobre o comando técnico deve ganhar força nos bastidores. Não seria uma demissão imediata, mas sim o início de um processo de análise mais profundo sobre o rumo do trabalho. A diretoria busca estabilidade, mas não vai hesitar em agir caso perceba estagnação no desenvolvimento da equipe. A verdade é que o Vasco caminha em uma linha tênue entre a construção de um projeto sólido e a necessidade de resultados imediatos. O torcedor quer ver um time competitivo que brigue de igual para igual com qualquer adversário e que consiga avançar nas competições que disputa. Por isso, cada partida ganha um peso ainda maior. A Sul-Americana, por exemplo, é uma das prioridades da temporada. Não apenas pelo prestígio de avançar no torneio, mas também pelo impacto financeiro e esportivo que uma boa campanha pode proporcionar. Chegar às oitavas de final diretamente, sem precisar encarar o play-off contra os terceiros colocados da Libertadores, representa um ganho de tempo, energia e estratégia para o restante da temporada. O ambiente em São Januário tem sido de união, com a torcida abraçando o time, mas também exigindo mais intensidade, mais vontade, mais entrega. A paixão do torcedor vascaíno é um combustível que pode empurrar o time a grandes feitos, mas também é implacável quando sente que os jogadores não estão à altura da camisa que vestem. O Vasco precisa entender isso como uma oportunidade. Ter uma torcida tão envolvida e presente é um privilégio, e usar essa energia como arma dentro de campo é um diferencial que poucos clubes têm. Se souber aproveitar esse fator, principalmente nos jogos em casa, o time pode fazer a diferença e transformar cada rodada em um passo rumo à reconstrução. E essa reconstrução passa por um processo que não é só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. A estrutura do clube está sendo revista, as categorias de base estão ganhando mais atenção e há um esforço claro para modernizar o departamento de futebol. O Vasco sabe que precisa pensar no presente, mas sem deixar de planejar o futuro. Não adianta apenas contratar nomes de impacto se não houver uma base sólida por trás. E nesse sentido, a comissão técnica também tem sido cobrada para integrar mais jovens ao elenco principal, oferecer oportunidades reais e desenvolver talentos da casa. Isso não só ajuda financeiramente, como também fortalece o vínculo entre torcida e clube, algo que o vascaíno valoriza demais. Fato é que o momento é de virada. O jogo contra o Lanús vai ser o termômetro de muita coisa. Se o Vasco vencer, assume a liderança do grupo, ganha moral, alivia a pressão sobre o técnico e mostra que está no caminho certo.
Se tropeçar, os questionamentos vão aumentar, os bastidores vão ferver ainda mais e a diretoria vai precisar agir com firmeza. Não há mais espaço para desculpas nem para erros repetidos. A temporada está em andamento, o calendário é puxado e cada ponto perdido agora pode fazer falta lá na frente. Por isso, foco total, cabeça no lugar e entrega máxima dentro de campo. O torcedor quer ver isso. Quer ver raça, quer ver luta, quer ver um Vasco que não se esconde nos momentos decisivos? Porque quando o Vasco joga com o coração, ele é gigante, ele impõe respeito, ele encanta, ele vence. E é esse Vasco que precisa aparecer nesta terça, diante de um São Januário lotado e pulsando por mais uma noite histórica. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma decisão surpreendente e que promete agitar os bastidores de São Januário, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, optou por demitir 2 nomes de peso do elenco, Souza e Alex Teixeira. A medida foi anunciada na manhã desta segunda-feira e já repercute fortemente entre torcedores e comentaristas esportivos que tentam entender os reais motivos por trás da decisão. Souza, volante revelado nas categorias de base do clube e com passagens marcantes pelo futebol europeu, havia retornado ao Vasco com a missão de agregar experiência e liderança ao elenco. Já Alex Teixeira, outro cria da base vascaína e ídolo recente, chegou como grande esperança técnica, mas não conseguiu se firmar como peça-chave na equipe. Ambos carregavam a expectativa de serem pilares de um novo momento vascaíno, especialmente com a chegada de Pedrinho à presidência prometendo uma gestão mais profissional, moderna e com foco em resultados dentro e fora de campo. Nos bastidores, comenta-se que a decisão de Pedrinho está ligada à postura dos atletas no dia a dia do clube e à necessidade de promover uma reformulação mais profunda no elenco. A nova gestão entende que, para retomar o caminho das vitórias e consolidar um projeto competitivo, será preciso tomar decisões duras e impopulares. Fontes próximas à diretoria revelam que questões disciplinares e a falta de comprometimento teriam pesado na escolha pela rescisão dos contratos. A saída de Souza e Alex Teixeira marca também um ponto de ruptura simbólica com o passado recente do Vasco. Ao mesmo tempo em que eram referências para a torcida, os jogadores também representavam um ciclo que, para muitos, não rendeu os frutos esperados. Pedrinho sinaliza com isso que o clube está disposto a romper com velhas fórmulas e apostar em novos caminhos. A expectativa agora é saber quem ocupará os espaços deixados por esses veteranos e quais serão os próximos passos do Vasco em meio à reformulação. A torcida, dividida entre a gratidão pelo passado e a ansiedade por um futuro melhor, acompanha de perto cada movimento dessa nova fase cruz-maltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.